Olá a todos, eu me chamo Kimi e estarei trazendo agora atualizações sobre os novos acessórios TW, que são o território de batalha. E também falarei sobre as atualizações desse mecanismo de batalha que aconteceu no GF Taiwan, ou GFTW. Bem, a primeira parte mais importante é que agora foi implementado uma coisa chamada aliança tática, onde cada guild pode fazer uma aliança com até 3 guilds. A guild que para atacar ou defender o território de batalha. Se a guilda aliança atacar outro território, a posse daquele território vai para a principal, que é a chefe da aliança. E a guild secundária vai só proporcionar essa ajuda, mas ela também vai ter direito a recompensas e a buffs. Então ela não vai sair perdendo igual acontece na GVG, onde você não tem acesso ao baú da GVG, mesmo estando de aliança. Os buffs ficaram para. Os buffs que serão aplicados à guild principal seria movimento de velocidade de movimento 10%, experiência 10% e taxa de queda de tesouro 10%. A aliança tática vai receber o 5% de cada um dos atributos citados acima. Além disso, vai ter uma nova recompensa chamada Fogo da Alma da Reencarnação. A guild principal, dependendo de qual território ela ocupar, vai ter direito a 2 fogos da alma, enquanto a guild secundária vai ter direito a 1 fogo da alma da reencarnação. O que deu a entender que cada território vai ter direito a esses 2 fogos. Então, quanto mais território vocês ocupar, mais chances de materiais vocês vão conseguir adquirir. O que seria o fogo da alma da reencarnação? Ele é um material que você deve usar para ter acesso a 2 possíveis materiais que serão usados depois para fabricar os novos acessórios. Assim que você utilizar, você terá uma chance aleatoriamente de receber o Alma do Campo de Batalha ou o Núcleo da Alma da Reencarnação da Fortaleza, que são os materiais que serão utilizados para a fabricação dos novos acessórios, além de utilizar a Poeira da Alma Caótica. Bem, agora eu estarei falando sobre os acessórios TW. Eles são divididos por classe, mas seriam a classe primária de cada ramificação. Então, guerreiro, caçadores, acólitos, magos, maquinistas e viajantes. O primeiro anel de cada ramificação é sempre focado para o dano, enquanto o segundo anel é focado para a redução. Bem, os atributos base de cada anel é sempre o mesmo. HP 800, STR 19, VIT 38, AGE 15, Def Mágica de 664 e Resistência ao Fogo. Isso é um atributo padrão que se repete em todos os acessórios de dano. E no caso do guerreiro, ele é um buff específico porque ele fala assim, dano dos guerreiros aumentados em 20%. Então, para que esse efeito seja efetivo e funcione, a classe em si tem que ser o guerreiro. Não pode ser outra classe usando um anel que não corresponde a ela. Esse anel também vai aumentar o dano de penetração física e mágico da classe em 10%. No caso do anel de redução, ele vai reduzir o dano recebido pelos lutadores. Aqui está errado, peraí, só um pouquinho, porque aqui é guerreiros. Ele vai reduzir o dano recebido pelos guerreiros em 20%. Assim que utilizar, ele não tem CD, então uma vez usando, ele vai estar reduzindo permanentemente o dano. Ele não, em nenhum momento das traduções ou do arquivo em si fala que ele tem um tempo de ativação ou um tempo de recarga. O anel também reduz o dano causado pelo desgaste físico e mágico dos guerreiros em 10%. Aqui entra uma questão, ela pode estar referindo a redução de PEN, porque às vezes tem aqueles enfeites em certas terminologias, então fica difícil entender. Ou ele está se referindo a, tipo assim, se eu sou uma classe, qualquer classe, vamos dizer, um mago, estou usando esse anel, vou reduzir o dano que eu sofro pelo guerreiro em 10%. Talvez seja isso também, pode reduzir o dano da classe.
que tu recebe de certas classes em 10%. Então, ou reduzir o dano geral, mesmo sofrido pela classe. Que eu acho difícil ser isso em geral, porque você já tem uma redução de 20% em cima, então não faria sentido duas reduções iguais. Eu chutaria redução de PEN ou redução da classe em si. Os anéis dos caçadores, que são Ranger e FA, o primeiro aumenta o dano dele em 20%, o segundo efeito aumenta a penetração física e mágica do caçador em 10%. No caso de redução, acontece a mesma coisa, reduz o dano recebido pelo caçador em 20%, e reduz 10% do dano causado pelo desgaste físico e mágico do caçador, em 10% também. Aqui também está um erro, acontece, caçador. O dos magos também aumenta o dano em 20%, aumenta a penetração física e mágica em 10%. O segundo, chamado Proteção contra Magos, reduz o dano recebido pelos magos em 20% e reduz o dano causado pelo desgaste físico e dos magos em 10%. Pode ser o dano de PEN ou o dano do mago em específico, que quer dizer, a classe em si está se anulando, né? Seria isso. Eu acho mais pertinente, talvez, que seja o dano contra magos em geral. Redução de dano dos magos. Então, se eu sou um DK e usar esse anel, eu vou reduzir o dano recebido do mago. Os acólitos têm o mesmo efeito, que é o dano aumentado em 20%, aumento de PEN física e mágica em 10%. Aí tem o anel de redução de dano sofrido em 20%, e a redução de dano mágico sofrido pelos alcoólitos em 20%, em 10%. Desculpa. O maquinista vai ter um aumento de dano em 20% e aumento de penetração física e mágica em 10%. Mais buff de PEN. Normal. Mas ainda bem que o limite do jogo é restrito a 100%, a menos que futuramente aumente esse limite, né? A redução de dano sofrido pelo maquinista é reduzida em 20%. A redução de desgaste causado pelo maquinista também é reduzida em 10%. O dano do viajante é aumentado em 20%. E o dano de penetração física e mágica do viajante, que se aplica tanto a Samurai quanto a Cronos, é aumentado em 10%. No anel de redução, é o mesmo esquema de reduzir o dano sofrido pela classe em 20%. E reduz o dano causado pelo desgaste mágico e físico do viajante em 10%, que é reduzir o dano exclusivamente sofrido pelaquela classe que está te batendo, ou redução de PEN. Sobre os materiais necessários para a fabricação. O mais importante deles é o fragmento da alma indestrutível. Embora a tradução seja essa, estou me referindo ao pedaço da alma imaterial, que é o material usado na fabricação do anel. Você precisa de 5. Resumindo, tu vai ter que fazer a poeira da alma caótica, refinar ela até chegar ao pedaço da alma imaterial. Depois que tiver 5 dessa, você vai precisar de 200 pedrinhas. Seja ela do campo de batalha ou núcleo da alma da reencarnação da fortaleza. Que são as duas pedras novas que vêm ao abrir o fogo da alma da reencarnação. Esses drops aqui são totalmente aleatórios. Então você não vai ter um controle. Pode ser que venha muito desse ou muito do outro, ou um pouquinho de cada. Isso aí vai depender da sorte do jogador. O que eu posso dizer é que esses acessórios não são itens fáceis de fabricação. Isso é certeza pela quantidade que eles pedem. Embora aqui seja 5, todo mundo lembra que para fabricar um refino 5 da alma imaterial precisa uma quantidade meio expressiva, que pode levar, se não me engano, de 2 a 3 meses. Só coletando os materiais para você ter uma quantidade de 10 a 15. Então eu diria que 1 mês a 1 mês e meio, talvez 2 meses, para você ter um material, primeiro material. Já esse aqui, como vai depender da sorte,
pode ir de 6 meses, 7 ou muito mais. Isso aqui não sei dizer exatamente quanto tempo pode levar para você conseguir esse material todo. Bem, por hoje eu finalizo. Qualquer dúvida pode deixar um comentário no vídeo que eu respondo futuramente, assim que eu tiver um tempo. E se quiserem algum outro conteúdo fora do que eu já me programei para trazer, só mandar um feedback também nos comentários. Até mais.